Bem-vindos, amigos do Floripa em Foco, a este programa especial. Vamos conversar com o desembargador Lédio Rosa. Bem-vindo, desembargador, é um prazer. Prazer é meu, Silvio, voltar aqui ao Floripa em Foco. Sempre é uma alegria poder conversar com a imprensa alternativa, com a população em geral, uma alegria muito grande. Nós que não temos compromissos com anunciantes, com patrões, né, podemos falar o que realmente acontece. Bom, você que assiste a TV comunitária já deve ter percebido isso. E o Lédio Rosa, como já havia dito, é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Do TJSC. Formou-se pela nossa Universidade Federal de Santa Catarina em 81. E passou no concurso já em 83, sendo o juiz mais novo. Naquela época, quando eu passei no concurso, era o juiz mais novo do Brasil. E manteve o título por quantos anos? Eu não acompanhei porque... Não estava na disputa isso? Não estava disputando. Eu tinha só 23 anos, era muito novinho, né? 23 anos. 23 anos. Cheio de ideologia, cheio de ideologia, cheio de idealismo, né? Achando que nessa condição de magistrado eu ia poder efetivar a justiça. E muito cedo você vê que as coisas reais, a vida real é um pouco diferente, né? Você no Poder Judiciário muitas vezes acaba trabalhando mais com a injustiça do que com a justiça. Então são coisas que você vai aprendendo com o dia a dia da profissão. Certo. E chegou a ter assim o desejo, não quero mais isso tudo, vou largar? Sim, eu cheguei no começo da minha carreira, quando eu comecei a me deparar com as dificuldades, né, com a burocracia, com a máquina emperrada e essas coisas, cheguei a pensar, mas eu tive a sorte de me envolver num movimento chamado Direito Alternativo, que foi muito importante no final da ditadura militar, e foi um movimento que iniciou com juízes e que tinha como foco justiça social, e foi a primeira vez no Brasil que juízes criticaram o direito em si, criticaram o próprio Poder Judiciário, a sua vinculação com o poder econômico, com as classes ricas, e que propunha uma forma alternativa de tratar, né? Uma forma alternativa do juiz judicar, é a palavra que se usa, ou seja, de trabalhar normalmente, né? E essa forma era você sempre, em todos os seios de onde trabalhava, fazer uma interpretação cuja finalidade fosse atender aos interesses de todo tipo de classe excluída, seja economicamente, sexualmente, racialmente, para que você compensasse exatamente o desequilíbrio, a discrepância, exatamente isso, da injustiça com a justiça. Direito alternativo, em que ano foi isso? Logo na entrada? Isso foi no início da década de 90, né? O direito alternativo. Na ditadura militar. Exatamente. Então é um movimento que ele se organiza, né, e começa o seu ponto mesmo inicial foi o ano de 1991, num congresso aqui em Florianópolis, que jogou esse movimento para o Brasil todo. E ele existe ainda hoje? Ele é um movimento que ele se diluiu como ideia. Então ele nunca se organizou, nunca teve presidente, secretário, tesoureiro, nada. Ele se pulverizou como ideia, né, e hoje a história do direito brasileiro mudou a partir dele, ou seja, aquela ideia do juiz neutro, do juiz apolítico, do juiz acima do bem e do mal, ela deixou de existir e hoje os juízes passaram a ter postura, passaram a escolher como vão trabalhar, sabendo que você pode ser um juiz vinculado à promoção de justiça social, ou você pode ser um juiz formalista e judicar sem compromisso, né, com a população e com o bem-estar da população. O doutor me fez lembrar agora um pequeno trecho de uma reportagem de um, provavelmente, juiz negro, muito culto, muito educado, falando que o judiciário sempre vai favorecer o sistema vigente. E ele citou assim que o nazismo só existiu porque houveram juízes nazistas, o escravagismo só existiu porque houveram juízes escravocratas. E hoje, será que o judiciário e os juízes têm lado? Bom, isso é uma concepção do que é o próprio direito, né? Há uma ideia, principalmente da população, né, que o direito faz as relações sociais de poder, que o direito é que estrutura o Estado, quando na verdade é inverso. Você primeiro tem a estrutura do Estado, a estrutura econômica, né? A estrutura de distribuição de poder, e depois o direito vem para regular essa estrutura.
Então você veja, quando a base da economia era escravista, o direito ele protegia o sistema escravista. Hoje nós temos a base da sociedade capitalista, então o direito ele é montado para manter a sociedade capitalista, como foi feito nos países comunistas, a mesma coisa. O direito vem depois para regular as relações de poder, não é o inverso como se pensa, né? E por isso, quer dizer, quando o juiz está num sistema, quer dizer, ele acaba tendo este conflito, porque se ele for interpretar o direito de uma forma meramente formal, ele vai ser um reprodutor do sistema, seja ele justo ou injusto, porque os juízes nazistas, eles realmente eram juízes que interpretavam a lei nazista da forma como Hitler queria, como qualquer outro sistema opressor, né? Então, efetivamente, não há um sistema político, né, por mais terrorista que for, por mais tirânico que for, que não esteja amparado num sistema de direito. E o direito é dialético. Você está no direito, você pode trabalhar para que seja assim, ou pode trabalhar para que isso se modifique. E foi isso que o direito alternativo fez. Nós estávamos no sistema, mas queríamos um sistema mais justo. Então nós trabalhávamos a partir de dentro do sistema na busca de um sistema mais justo. Quer dizer que o sistema é vivo, ele se autorregula. É vivo e dialético. É um erro achar que o sistema jurídico é estático e num sentido só, né? Ele vai, volta, retroage, avança, volta para trás, e é isso aí, é um sistema vivo, sem dúvida nenhuma. E nesse direito, nesse sistema capitalista, dá para dizer que as minorias têm espaço? O direito respeita o cidadão? Bom, isso também faz parte da dialética do direito. Pode ser que sim, pode ser que não. O Brasil hoje... Como regra geral, não dá para afirmar. Mas... Não, a regra é que as relações de poder é que vão determinar isso, né? Hoje o Brasil está num retrocesso terrível. Nós estamos regredindo historicamente conquistas de séculos de evolução do direito, né? Nós estamos voltando a um direito quase medieval já, né? E o que eu quero dizer com isso? Que toda a humanidade, principalmente no mundo ocidental, lutou muito, teve muita guerra, muito sangue para você construir o que hoje se chama de Estado Democrático de Direito. Isso não é brincadeira, esses são princípios construídos durante séculos, né? E enquanto esses princípios realmente regulam as relações sociais e regulam a prática do direito dos juízes, dos promotores e da polícia, a situação vai mais ou menos bem. Lógico que nada é perfeito, e as minorias tendem a ter os seus direitos respeitados. Quando há um retrocesso, como é o momento histórico do Brasil hoje, em que essas instituições, uma parte dessas instituições estão desrespeitando essas conquistas tão importantes que a humanidade fez, você vê que as minorias vão regredindo, vão perdendo espaço, vão perdendo direito, e o totalitarismo, né, o sistema de ditadura se impõe. Então a garantia dos direitos é ir para a rua, se manifestar, mostrar que estamos aqui? Sem dúvida, porque veja bem, se não fosse os escravos se organizarem, se não fosse ter um zumbi, né, dos Palmares, os escravos eram escravos até hoje. Então, eles tiveram que lutar contra aquele direito daquele momento, porque era um direito estritamente opressor, né? Você pega, por exemplo, a questão da terra. Muitas vezes, o México, exemplo, para poder fazer uma reforma agrária, tiveram que fazer uma revolução armada. Foi a primeira vez na história da humanidade que direitos não burgueses foram parar numa Constituição. Foi uma luta viva, né? Então, você e as organizações sociais têm que estar sempre junto ao direito, num processo de pressão mesmo. Isso é a democracia, né? Você avança. De convivência. Mas o que é importante é o respeito, né? E o que nós estamos vendo hoje é que determinados juízes, determinados promotores e determinados membros da polícia estão desrespeitando. Eles estão acabando com a história das pessoas, eles estão acabando com a vida das pessoas, estão inclusive resultando em morte de pessoas, e o exemplo típico é o nosso reitor aqui da Universidade Federal, que foi uma vítima, né? Foi levado ao suicídio porque foi desrespeitado como cidadão. Ele tem direitos que a Constituição garante, né?
que ele, que era uma pessoa que não respondia processo, que não tinha feito nada de errado, ele tinha direito de não ser molestado pelo Estado. E mesmo assim ele foi preso, algemado, acorrentado, desnudado, levado para uma cela de segurança máxima. Tudo isso contrário às normas do direito vigente, principalmente às normas constitucionais. E acabou cometendo suicídio. Sim, ele nem poderia ter sido preso. Naquelas condições, não. Claro, qualquer cidadão pode ser preso. Julgado, tudo mais. Qualquer cidadão pode ser preso. Isso é uma regra geral. Mas para ser preso, tem que ter um mínimo de condições materiais, né? A pessoa tem que cometer um crime grave, né? Tem que ter um mínimo de prova de que ele cometeu um crime grave. Aí se justifica a excepcionalidade de uma prisão, porque a prisão sempre é uma exceção da exceção. E hoje a prisão virou regra, ela virou uma coisa trivializada, prende-se por qualquer coisa. E não é bem assim, porque a prisão é uma mácula, a prisão ela destrói a vida de uma pessoa. Então você só usa esse direito que o Estado tem de prender uma pessoa quando não há outra alternativa. Ela é sempre a última das alternativas, né? E hoje virou a primeira. Se prende por qualquer coisa ao talante, ao desejo do juiz de plantão, do promotor de plantão e do delegado de plantão. Isso não é possível. Quer dizer, eu não posso prender alguém porque eu quero aparecer na televisão, porque eu quero ficar famoso. Eu já prendi muita gente, eu já fui juiz penal. Eu já condenei pessoas a quase 30 anos de cadeia. Mas em cima de provas, trâmites, com muita regras. cautela, com muita prudência, com muita análise, né? E diante de provas robustas e insofismáveis. Só assim eu prendi alguém. Fora disso, era respeito ao cidadão, respeito à democracia, respeito, acima de tudo, à Constituição. Pois é, e nessa questão do reitor do CAL, né? Nosso reitor canceler da Universidade Federal de Santa Catarina, como é que pode haver um procedimento assim do Judiciário? Quem seria, assim, o responsável por isso que acabou... Os responsáveis por esse tipo de atitude são membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Polícia, que descumprem as suas funções, aquilo que juraram quando tomaram posse na função, né? O juiz, quando toma posse, ele jura cumprir a Constituição. E quem faz isso são pessoas que usam o cargo, abusam do cargo, é o típico abuso de poder, certo? E fazem isso por interesses escusos ou interesses pessoais, de estrelismo, de querer... Partidários. Muitas vezes partidários, que entra nos escusos, porque o magistrado não pode ter interesse partidário. Eu fui 35 anos juiz e desembargador, somando, né? 25 juiz e 10 desembargador, e nunca, sob nenhuma forma, agi sobre a questão de política partidária, né? Agora, eu me aposentei, aí sim eu tenho direito a entrar num partido, seja ele qual for, a minha escolha, e ali fazer o que eu acho que é certo. Agora, usar o meu cargo para promover interesses de um partido político, para promover os meus interesses pessoais, eu sou uma pessoa que estou corrompendo o meu cargo. Eu estou destruindo a democracia brasileira, estou destruindo a história brasileira se eu assim fizer. Certo. E para fechar essa questão do reitor canceler, o que a gente poderia fazer nesse momento para resolver, para honrar o nome dele, essa história? Há algo juridicamente possível ou até socialmente possível de se fazer? Eu acho que a primeira coisa ainda, né, é não esquecer o fato, né, porque o esquecimento é uma coisa terrível e já o tempo vai passando e a tendência é as pessoas esquecerem. A mídia não fala mais e a coisa vai se sedimentando. E se esquece né, essa terrível tragédia. E além de não esquecer o fato, é continuar exigindo consequências, porque a verdade é que essas pessoas, essas autoridades que abusaram do cargo por uma prática reiterada de ilegalidades absurdas, eles não tiveram nenhuma consequência. Ao contrário, a delegada foi promovida e o promotor e o juiz, nada foi feito. E isso é algo que teria que ser feito, porque nós temos que exigir o respeito. Nós, cidadãos, nós temos que exigir que o Estado respeite os direitos individuais e só atue através do poder coercitivo quando estiver justificado dentro das normas legais em vigor. Fora disso, o Estado vira um Estado terrorista. Uma coisa que nós, jornalistas, para nós, salta muito aos olhos é ver notícias como a própria prisão do reitor, né? Tudo numa operação, entre aspas, sigilosa,
sendo que é uma câmera, um cinegrafista de uma emissora de televisão de rede nacional, né? Ninguém estava sabendo, mas eles estavam Isso é lá. mais uma ilegalidade criminal, inclusive, e que demonstra... você, quando tem um processo de segredo de justiça, né, e eu novamente uso a minha experiência como magistrado, segredo de justiça é um processo em que o juiz tem acesso, 1 ou 2 funcionários do cartório têm acesso, e sob vigilância permanente, porque os dados ali não podem vazar ao público. E no Brasil, esses processos sigilosos, o primeiro a saber é a imprensa, a grande imprensa, né? E que leva aquelas cenas patéticas em que a pessoa está na sua casa, dormindo tranquilamente, bate na porta, e ela, quando abre a porta, ela se depara com o cano da espingarda da polícia e com o cano de uma câmara, né? Que isso é um desrespeito brutal, é uma relação promíscua entre autoridades irresponsáveis e a grande imprensa. E pior, ainda sem consequência. Sem consequências. O Conselho Nacional de Justiça, o Supremo Tribunal Federal já deveriam ter apurado esses casos, já deveriam ter punido essas pessoas, já deveriam ter afastado dos seus cargos, porque são pessoas que estão destruindo a respeitabilidade do Poder Judiciário, estão destruindo a democracia brasileira. Será que isso já não existiu desde há muito tempo, Lédio, e agora é que está ficando simplesmente visível? Sempre há, em qualquer sistema, os extremos, né? De um lado e do outro, os extremos sempre existem. E a política é exatamente o controle disso, né? A política é quando você consegue levar a história pelo meio termo, pelo diálogo, pelo respeito. O que nós temos tido hoje é um avanço absurdo de extremos, né? E não sei porquê, fazendo com que as pessoas e as instituições que deveriam exatamente evitar esse tipo de exagero estejam amedrontadas. Eu não consigo entender por que os ministros do Supremo agem dessa forma tão omissa, né? Eles têm poder, eles são ministros, eles têm poder de dar um basta nisso, entende? E por que não fazem, eu não entendo. O Conselho Nacional de Justiça, a mesma coisa. Né? Por que um juiz hoje se arvorou no direito de ser dono do Brasil e ninguém faz nada? Será que não existe outros juízes competentes na Justiça Federal que possam julgar esse processo com imparcialidade, com respeito, seja lá que acusado for? Não se trata de um ou outro. Qualquer acusado merece, tem direito a um juiz imparcial. Certo. Eu vou aproveitar o fato de estar diante de um desembargador e fazer uma pergunta, talvez até repetitiva, mas há corrupção dentro do judiciário, doutor? Não há, claro que há. Em todos os lugares? Tanto há que existem ministros do Superior Tribunal de Justiça afastados do cargo, outros foram aposentados compulsoriamente. Recentemente teve juiz federal que foram presos, estavam na cadeia, e o caso mais emblemático... Diz que há muitos juízes presos, mas que não é noticiado, não? Não são tantos, mas existem. Existem. E o exemplo conhecido de todos é o caso do Lalau, né, o famoso juiz do trabalho lá de São Paulo, que houve todo aquele auê e acabou sendo preso e tal. Então, claro que há. Felizmente, ela não é algo, digamos assim, que tomou o sistema todo. Mas há, como há em qualquer instituição, onde há ser humano, né, a possibilidade de corrupção está presente. Isso. Uma professora falou no Floripa em Foco, onde começa a corrupção? E ela falou, no olhar. No olhar. Porque se uma pessoa vem disposta a te corromper, ela vai largando, né? E você só no olhar já responde para ela se está aberto, se é uma pessoa ética, né? Procede. Estamos aqui no Floripa em Foco, na TV comunitária, conversando com o desembargador Lédio Rosa, que há poucos meses aposentou-se e resolveu entrar para a política. Por que não foi pescar, desembargador? Por que entrar na política num momento desses? Olha, eu sou psicanalista também, né? Além de jurista, já me formei em psicologia, fiz doutorado em psicologia também, né? E eu tenho aquela compreensão de que a criança é o pai do adulto, né? Isso foi Freud que falou, né? Não fui eu que disse, né? E eu vejo nisso uma coisa muito infantil minha. Eu muito novinho, eu tive paralisia, poliomielite, né? E uma criança, eu tinha na época 1 ano e 8 meses, você vê o seu corpo ser atingido por uma enfermidade deste nível, sendo deteriorado, né? Então você se depara com uma injustiça
dada pela natureza. E isso talvez, né, tenha marcado em mim um desejo muito grande de lutar contra a injustiça. Porque tu veja bem, quando um vírus ataca uma criança e dá uma poliomielite, ou mesmo causa morte, você não pode culpar alguém, porque é a natureza, é um vírus, né? Agora, quando você vê gente morrendo de fome, você vê crianças sendo levadas ao óbito por coisas facilmente evitáveis, aí é diferente, porque isso é uma questão política, e tem culpado, e você pode lutar contra, porque você pode mudar isso, entende? Então, eu tenho isso dentro de mim, e quando eu me aposentei, a minha ideia era realmente parar, advogar, ter uma vida tranquila, viajar, que eu gosto muito, mas vendo o Brasil como está hoje, né, vendo essa crise profunda, né, a gente está vendo o nosso país afundar na mão de irresponsáveis, há uma destruição de direitos históricos do povo brasileiro, direitos que vieram lá de Getúlio Vargas, estavam, né, sempre disponíveis na nossa população, hoje sendo destruído de forma brutal. Você vê um governo que aprova trabalho escravo, que está permitindo o aumento da miséria de forma galopante, que está fazendo com que a mortalidade infantil, que estava sendo diminuída, agora está aumentando de uma forma galopante também. Então você não pode aceitar isso. Eu acho que qualquer pessoa que queira um país melhor e que seja uma pessoa que paute a sua vida pela honestidade, não pode fugir da briga política, se não se candidatando, mas participando, discutindo. E eu optei por me candidatar e é o que eu estou fazendo e estou gostando e acho que tenho muito a contribuir. É a primeira candidatura, antes desembargador, agora a primeira vez candidato. Eu, na verdade, quando eu era muito jovenzinho, eu me formei na Universidade Federal, e na época com 21 para 22 anos, e aí eu era candidato a prefeito da Laguna. Né? De Laguna? De Laguna. Sua eu fiz o partido, na época, o PDT, né? Partido Democrata Trabalhista, e era candidato, mas aí passei no concurso exatamente no meio da campanha e imediatamente me desfiliei do partido e fui seguir os passos e a carreira da magistratura, que tenho isso com muito orgulho e foi algo muito importante na minha vida. E os que não querem se propor a serem candidatos, como é que podem colaborar aí na melhoria? Acho que discutindo, né, participando. Você participa da política não necessariamente como um candidato, você tem que participar de debates, você tem que cobrar do seu político atitudes. Todos somos seres políticos? Todos, é inevitável. Aquele que se diz apolítico é o pior dos políticos. É o pior, é o analfabeto político, é aquele que vai fazer exatamente as pessoas aproveitadoras comandem a política. Né? Por quê? Porque a pessoa política, ele analisa, ele pensa, ele raciocina, ele vê quem é o político que está lá nos seus cargos fazendo uma prática para a coletividade e aqueles que estão lá para benefício próprio de grupos econômicos ou de outros tipos de grupo, e depois ele vai fazendo uma filtragem, né? Porque o voto tem que ser um ato de consciência, o voto tem que ser um ato de quem pensa. Se não for isso, você está contribuindo com a destruição do seu país. E a gente tem visto bastante aí, né, negociatas em cima de votos. É uma pena, mas a gente vai evoluir. O Brasil vai para frente, tenho certeza. Vai para frente. Muito bem. Estamos aqui no Floripa em Foco Especial com o desembargador Lédio Rosa, que está anunciando a sua candidatura, né? E desta forma já abrimos aqui o espaço para quaisquer outros candidatos que queiram ocupar aqui o Floripa em Foco. Estamos à disposição. É só entrar em contato. E para fecharmos, doutor Lédio Rosa, o que é importante deixarmos para os nossos telespectadores, para que eles sintam assim que eles têm valor, que eles podem fazer algo? Como é que a gente pode despertar a consciência numa pessoa? É possível isso? Eu acho que sim, porque nós estamos num momento crucial da história do Brasil, né? O Brasil estava indo em bons passos, de repente deu uma guinada, virou um avião meio de bico para baixo, né? Está caindo. E num sistema democrático, a alternância política é fundamental, saudável para a recuperação de um país. Né? Eu vejo muito hoje as pessoas em geral, os eleitores em geral, criticando a política, criticando os políticos, né? Muitas vezes comparando, colocando como sinônimo político de ladrão, político de corrupto. Tudo na vala comum. Tudo na vala comum. E essas pessoas muitas vezes não se dão conta que para a pessoa ser político, ela depende do voto de quem está criticando o político. Quer dizer, então, se o eleitor realmente
quer mudar a cara do Brasil, se o eleitor realmente quer trocar esse tipo de prática política, a primeira coisa que ele tem que fazer é trocar o seu voto. Né? Ele tem que ver dos políticos que estão aí quem merece ficar lá, porque tem político sério, né? Não podemos admitir a vara comum porque isso está errado, e ver as pessoas que estão vindo, né? Que estão se propondo a entrar na política, qual merece o seu voto para depois ir para lá, né? Tem que ver a história da pessoa, ver se é uma pessoa que já se envolveu em falcatrua, se não se envolveu em falcatrua, se é uma pessoa que luta por interesses coletivos ou se é uma pessoa que luta por interesses pessoais. Então está na mão do eleitor. Ele tem, como se diz na gíria, a faca e o queijo na mão. Agora, só não sabe disso. Se não souber disso ou se não colocar isso na prática, o Brasil vai continuar como está ou vai piorar. Então as eleições deste ano são cruciais para nós darmos um destino ao Brasil. Eu sou daqueles que acham que o Brasil está numa situação difícil, está numa situação grave, mas nós temos tudo para dar certo. Porque nós temos um país bonito, com clima bom, né? Nós temos um povo bastante unido, não temos divisões regionais, temos um idioma só. O que falta é acertar os ponteiros da política, só isso. Acertar os ponteiros da política. Aqui no Floripa em Foco, reiteradamente eu digo para os telespectadores, não assistam televisão, principalmente os telejornais das emissoras abertas, porque é muita notícia ruim. O senhor faria a mesma recomendação para alguém? Olha, eu faria no sentido até, não dizendo que são apenas notícias ruins. O que a grande mídia brasileira faz são notícias direcionadas, são notícias falsificadas. Ou seja, a grande mídia não respeita o que é a democracia midiática, né, a liberdade de imprensa. A grande mídia dita, Tem partido. Como? Ela tem partido. Tem partido, tem interesses muitas vezes acima dos partidos. Eu acho que ela usa muitas vezes os próprios partidos naquelas causas muito próprias delas, né? Então nós temos lamentavelmente uma mídia hoje que não informa, ela deforma a realidade. E as pessoas que acham que aquilo que sai nos grandes jornais é a realidade do Brasil estão enganadas, porque aquilo ali é uma realidade construída. Eu lhe faço esta provocação, né, porque, na minha opinião, é justamente o ódio que é fomentado que impede a união, que impede uma clareza de visão da sociedade, da sua própria importância e da sua inserção. Né? Tem essa dicotomia ódio e amor, vamos dizer isso assim. Hoje no Brasil está uma verdadeira loucura, né? Porque você, num país democrático, a primeira coisa é saber respeitar o diferente. Você tem que respeitar quem discorda. Eu discordo, por exemplo, de muitas posturas e tenho o direito de argumentar contra essas posturas. Agora, daí eu destilar ódio ou partir para agressão ou para ofensa é inaceitável. Então, nós temos que saber respeitar o diferente e lutar para mostrar que aquela forma que nós vemos o mundo é a forma correta. E se nós tivermos poder de convencimento, ótimo. Se não tiver, temos que saber perder também. A disputa é de ideias, não entre pessoas. Fundamentalmente de ideias e de propostas, né? Você tem que ter, não só no mundo idealista das ideias, mas você tem que ter ideias para serem concretizadas. E o que eu quero dizer com isso? Se você tem politicamente boas ideias, você faz com que as pessoas tenham mais empregos, você faz com que as pessoas tenham mais seguranças, você faz com que as pessoas tenham acesso à saúde e à educação. E o que está acontecendo no Brasil hoje? As ideias do atual governo, ela está resultando em pessoas saindo da escola, em pessoas não terem mais médicos para serem atendidos, desesperança total, a violência aumentando, né? Nós temos hoje, o Brasil está em plena guerra civil, são mortos 70 mil pessoas no Brasil por ano. Isso em nenhum país hoje que está em guerra se morre tanta gente. E normalmente as vítimas são jovens, né? Jovens pobres, jovens afrodescendentes. E isso tudo pode ser mudado. Isso é que me deixa angustiado, porque é possível mudar, é fácil mudar. Basta que se acerte a política. Angustiado, mas motivado também, né? Motivado, porque eu acho que nós vamos mudar. Eu acho que é isso então, doutor. Eu agradeço, né, sempre. Faltou dizer alguma coisa aos nossos... Não, eu só gostaria de dizer ao telespectador do Floripa em Foco que nós temos, apesar de
dos motivos para ser pessimista, que é só olhar pela janela, você tem motivos. É só ver no telejornal? É só ver os telejornais e em regra, qualquer jornal escrito também. Mas, apesar dessa realidade que está aí, eu vejo que essa crise exatamente é o motor que está aí para nos incentivar a grandes mudanças e grandes melhoras do nosso país. Eu tenho dentro de mim essa certeza que nós vamos botar o Brasil de novo no trilho e que nosso país muito rapidamente será uma verdadeira democracia material em que todos respeitem todos e que nós possamos viver com liberdade e segurança. Obrigado por nos receber. Eu que agradeço. Próxima. E obrigado você, telespectador, e reveja esse bate-papo com o desembargador Lédio Rosa daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.